Amigas corajosas que estão aqui comigo nessa live. Aqui em Portugal já são 23 horas, aí no Brasil 20 horas, e eu tô contando com todas vocês aqui comigo. Vamos lá, minha. Ai, não foi. Não foi por acaso. Oi, Nara, seja bem-vinda. Vamos juntas entender mais sobre o perdão, sobre aquilo que ele faz nas nossas vidas, por que que nós estamos com dificuldade de perdoar. Então chama as amigas, clica no aviãozinho e vamos juntas, porque Deus tem coisas grandes para nós, não é, minhas queridas? Eu tenho certeza que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, assim como diz a sua palavra. Se você crê na palavra do Senhor, digita aqui amém, amém, porque Ele vai fazer. Então vamos falar hoje sobre a parábola do credor compassivo. Essa é uma palavra muito conhecida. Ela tá em Mateus. Eu tô sem minha Bíblia aqui. Mas pronto, ela tá lá em. Deixa eu ver se eu. Mateus 18. Em Mateus 18, Jesus conta a parábola de um homem que tinha uma dívida. E esse homem vai até o rei, até o seu senhor, e fala: Senhor, eu te peço piedosamente que me perdoe da minha dívida. E aí o Senhor o perdoa e o libera dessa dívida. Só que existia um outro servo que o devia também, e ele não teve a mesma benevolência com o servo. E é isso que eu quero abordar com você nessa última live do dia 2. Amanhã teremos mais live. E hoje nós vamos mergulhar e entender o que a palavra do Senhor diz sobre perdão. Você já sentiu nas suas orações que parece que não sai do teto? Parece que você ora e a oração não vai, você não consegue romper no relacionamento com Deus. Talvez a chave do seu milagre, a chave do seu relacionamento com Deus esteja naquilo que você não consegue liberar, aquilo que você está retendo. A psicologia chama isso de reciprocidade negativa. Nosso cérebro busca equilíbrio. Se fomos feridos, queremos ferir com a mesma medida, ou queremos que a pessoa pague por aquilo que ela fez. E chamamos isso de justiça. O problema é que o cérebro não distingue entre o agressor real e a memória do agressor. Você fica preso na cena do crime, revivendo a dor e gastando energia naquilo, que deveria ser usada para criar seu futuro, para viver a sua vida, para você viver a plenitude. E aí é onde entramos em Mateus 18. Mateus 18 vai abordar, Jesus utiliza uma parábola para ilustrar o que significa perdoar. Eu vou ler aqui para vocês. Estou aqui no quartinho da minha filha porque meu marido já está a dormir. Então, para nós termos esse papo aqui, só nós duas, só eu e você, eu vim para cá. Mas eu quero ler para você aqui Mateus 18, que tem o título assim: A parábola do servo que não queria perdoar. Na live anterior, nós falamos sobre o que acontece com você quando você não perdoa. E é muito baseado nessa parábola. Então, eu vou ler aqui para você. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
E Jesus responde: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Ou seja, era uma dívida muito alta. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, o senhor pediu que fosse vendido tudo que ele amava, tudo que ele trabalhou para construir, tudo que ele investiu tempo, tudo que fazia parte, tudo que era importante para ele. E aí o Senhor fala para ele vender tudo, então vais vender tudo. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mas agora o jogo vira, não é? Antes ele devia, ele era o devedor. E agora alguém está devendo ele. Aí o jogo vira. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, ou seja, ele foi até violento, porque ele segurou aquele homem e falou: você não vai sair daqui se você não me pagar. Pague o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Vou repetir para você. Ele, porém, não quis. Ele decidiu naquele momento que ele não iria perdoar a dívida do conservo. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Que é o que acontece quando nós nos prendemos a pessoa na dívida emocional. Nós prendemos ela, colocamos ela na prisão e falamos para ela: eu não vou te perdoar, você vai agora ficar aqui preso no meu coração, na minha mente, na minha vida e tudo que gira ao meu redor. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, disse: servo malvado. É como Jesus chama quem não perdoa. Gente, isso aqui é um tapa na cara. Servo malvado. Eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se é a reação que Deus tem quando você não perdoa. E aí, sabe o que Deus faz? Presta atenção. O Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Tem umas versões que falam que Deus entregou aos atormentadores. Sabe o que é isso? São demônios. Por isso que muitas vezes você tem reações no seu corpo, na sua mente, reações espirituais. Por isso que tem muita gente que tem coisas, começa a ter experiências espirituais. Por quê? Porque quando você não perdoa, Deus tira a mão de você. Olha que forte isso, gente. Até que lhe pagasse a dívida. Então, até que você abra mão da dívida, você está entregue aos atormentadores. Demônios que atormentam a sua vida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês,
Se do íntimo, não é uma decisão. Ele não tá dizendo assim, não, se vocês decidirem, não. Se do íntimo, tem que ser uma coisa lá de dentro. Tem que ser profundo. Tem que ser, sabe? Tem que ser uma entrega. Não perdoares cada um a seu irmão. E aqui eu quero entrar com você nessa parábola, que é uma parábola tão profunda, que é uma parábola tão intensa, porque aqui Deus está dando chaves do mundo espiritual que você precisa saber. Você, enquanto cristão, você precisa ter consciência disso. E muitas vezes nós não temos consciência. Nós não temos consciência do que acontece se eu não perdoar. Então, aquele servo, ele tinha uma dívida. Significa que você também é pecador. Você também comete erros. Você também comete delitos. Porém, quando o conservo tinha uma dívida, ele não tratou a dívida do conservo da mesma maneira da dívida dele. Tem alguma semelhança? É exatamente o que nós fazemos quando nós lidamos com o erro do outro. O erro do outro é imperdoável. Mas e os meus erros? Ah, eu mereço perdão. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou tão legal, tão joia, tão bacana. Não é? Eu sou uma serva de Deus tão... Mas não é bem assim. Você também tem dívidas. E já ouviu aquele ditado? É bem assim, evangeliquez. Que não existe pecadinho, pecadão. Não existe. Existe pecado. E a dívida, ela é tanto para quem devia 10, quanto para quem devia menos. É uma dívida na mesma. Todos os dois deviam. Mas um tratou a dívida do outro de maneira diferente. E a consequência foi diferente. E aí eu quero falar com você sobre o resultado daquilo que você está prendendo, daquilo que você está retendo sobre a sua vida. E no final, ele foi entregue aos atormentadores, porque não quis. Ou talvez você tá aí, né, pensando, mas eu quero. Mas você não perdoou no íntimo. Se do íntimo, tem que ser de dentro. Não pode mais ter dívida. Não pode mais ter dívida. E aí eu já tratei várias pessoas, né? Já aconselhei várias pessoas que falavam assim, mas Ellen, a pessoa vai fazer de novo. E aí Jesus começa essa parábola respondendo isso. Quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. O perdão, minhas queridas, é a coisa mais profunda do Evangelho. Porque é através do perdão que nós somos perdoados. O perdão foi a primeira manifestação, foi a segunda, porque a primeira foi o amor. O perdão foi a segunda manifestação do amor de Deus por nós. Porque primeiro ele amou, depois ele deu a sua vida e perdoou. Ele perdoou o meu pecado, o seu pecado, antes mesmo de você cometer. Antes de você cometer aquele delito, antes de você pensar em fazer aquilo, ele já tinha te perdoado. E aí eu quero te contar a história de uma pessoa que pedia a Deus muita prosperidade, mas ela não perdoava a dívida emocional dos pais. Ela agia como um credor compassivo. Queria misericórdia para si, mas julgava o outro. E aí, vocês acham que Deus olha para isso como? Conhecendo o Deus que você serve, como você acha que o Senhor
está olhando para isso? Como você acha que fica a lei da semeadura? Aquilo que você plantar, você vai colher. Como você acha que fica isso? Essa questão do perdão é uma questão tão profunda, porque nós somos perdoados o dia inteiro, o tempo inteiro. Nós somos vistos por Deus quando pecamos e reconhecemos o nosso pecado, confessamos, abandonamos. Nós somos vistos por Deus com uma misericórdia tão grande. É o que a gente chama aqui na Terra como empatia. É se colocar no lugar do outro. E aí Jesus vem ao mundo, vem à Terra para se colocar no seu lugar. Para entender assim, olha, eu sei o que você tá passando. Eu sei o que seus pais fizeram com você. Eu sei o que seu marido fez com você. Eu sei o que os seus filhos fizeram com você. Eu entendo. Eu entendo. Mas olha, existe um amor que está acima disso tudo. E existe uma promessa de que lá no céu você vai viver. Lá não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter choro, lá não vai ter rejeição, lá não vai ter abandono, lá não vai ter tristeza. Lá vai ter só eu e você me adorando. Até que ponto você quer ir para o céu? Você está disposta a quê para ir para o céu? Você está disposta a perdoar? E perdoar não é só decisão. Atenção, perdoar não é só decisão. Perdoar tem que ser do íntimo, tá aqui na palavra. Se do íntimo não perdoares, cada um é... e tem essa questão também, que quando a gente, tanto para Deus, quando a gente ora assim, Senhor, perdoa as minhas falhas. Isso não é perdão. Atenção. O perdão, ele precisa ser nomeado, ele precisa ser, Senhor, me perdoa por isso. Senhor, me perdoa porque eu menti. Senhor, me perdoa porque esse pensamento. Senhor, me perdoa por esse pecado. Porque se você não nomeia, você tá colocando todo mundo no bolo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja intencional. Seja intencional. Seja intencional em tudo que você faz. Seja intencional quando você lê a palavra. Seja intencional quando você tá se relacionando com as pessoas. Seja intencional quando você está se relacionando com Deus. Seja intencional quando você está criando os seus filhos. Seja intencional. Por quê? Porque você vai colher frutos disso. E aí eu quero te perguntar hoje, quem é a pessoa que você colocou lá na prisão? Quem foi a pessoa que você encarcerou ela, igual aqui o credor compassivo, que pegou aquele conservo e colocou ele na prisão e falou: você agora vai ficar preso porque você não merece a liberdade. Você não merece ser perdoado. Quem foi essa pessoa que você colocou na prisão? Mas eu quero te dizer que Deus já perdoou essa pessoa. Deus já perdoou ela. Deus já liberou ela de toda a dívida. Deus já liberou ela de todo o mal que ela fez contra você. Mas você está segurando. E a palavra do Senhor é bem clara quando diz que se você não perdoar do seu íntimo, você vai ser entregue aos atormentadores, aos demônios que atormentam. Isso é forte, minhas queridas. Isso é forte. E eu quero segurar na sua mão. Eu quero segurar na sua mão para que você não apenas decida, mas que você possa cancelar todas as dívidas para que você possa ser livre. Não porque o outro merece, mas porque o Senhor te amou primeiro. O Senhor te amou primeiro. O Senhor te amou antes de tudo isso que fizeram com você. Foi Ele que te planejou. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te gerou. O Salmo 139 fala que Ele já nas entranhas, Ele já sabia. Ele já sabia que você ia ser o óvulo que ia fecundar lá no espermatozoide. Ele já sabia. Foi Ele que te planejou, não foi os seus pais. Foi Ele.
Ele é que é o maior interessado que você viva plenamente. Ele te deu a vida. Ele soprou o fôlego de vida lá nas suas narinas, lá na barriga do seu pai e da sua mãe. Ele te visitou e falou: tenha fôlego, tenha vida, tenha órgãos, tenha tudo. Entendeu? Então, vem comigo. Se você não tá conseguindo romper, se você não tá conseguindo sair desse lugar, você tá presa, você tá amarrada, eu quero te convidar para a jornada do perdão. Vai ser um tempo de cura, de restabelecimento, vai ser um tempo, um divisor de águas. Vai ser uma jornada no WhatsApp de 7 dias e nós vamos falar sobre perdão, vamos viver o perdão e vamos ser libertas para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você tem interesse de participar dessa jornada, o link está lá na minha bio. Você vai clicar no link e você vai fazer a sua inscrição para você caminhar com outras mulheres que também têm dores, que também sofreram coisas que é difícil se desfazer, mas que é possível porque o Senhor Jesus já pagou um alto preço para que você se desprendesse de tudo isso. Então, se você tem interesse, vai lá na minha bio, clica. Ou, Ellen, não é para mim. Envia para uma amiga. Eu tenho certeza que você conhece uma amiga que passou por uma situação difícil e tá presa nisso e precisa se libertar. Então, essa jornada, o Senhor idealizou para elas. Foi o Senhor que fez essa jornada para que eu primeiro e depois você fosse liberta de toda dor e fosse curada para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para sua casa. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar você com toda sorte de bênção. Eu creio que o Senhor trouxe você ao mundo para você frutificar. A palavra do Senhor diz que tudo que Ele colocar nas suas mãos será abençoado. Onde você colocar a planta dos seus pés será abençoado. E você será próspera, você será bendita. A palavra do Senhor diz que você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas e dará o fruto no tempo certo. Você é bendita, você foi planejada pelo Senhor. O Senhor te ama de tal maneira. E eu creio que Ele vai te visitar nessa noite, assim como Ele tem me visitado. E até amanhã. Amanhã é o nosso último dia de lives. Teremos mais 3 lives impactantes. Não perca. Convida as suas amigas. E será uma bênção ter você na jornada do perdão. Um grande beijo e dorme com Deus.